Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira aqui, fazendo o estudo de Jesus e a atualidade. Estamos estudando o capítulo 18º, Jesus e Sofrimentos. Nós vamos fazer uma bem-vinda, Sônia, a primeira vez aqui conosco. Esperamos que você sinta-se acolhida. Com certeza, já estou me sentindo. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos aqui comigo, nessa corrente, nessa sinergia de pensamentos, e também agradeço aqueles que vão acompanhar essa gravação, e já vou pedir antecipadamente que curtam esse vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você, e que compartilhem com aqueles que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, para a gente começar as nossas reflexões da noite. Então, estamos, Sônia, nós fizemos só um encontro, na verdade, nós fizemos 2 encontros sobre Jesus e sofrimentos, mas o primeiro encontro foi de reflexões iniciais, de leitura mesmo, só foi uma primeira parte, que foi a semana passada. Então, esse livro, ele é dividido em 20 capítulos, esse é o 18º, estamos quase no final dele. Esse é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles, o primeiro de 17 livros, que, com a graça de Deus, né, Jesus nos ajude a concluir essa jornada estudando todos eles. Bom, o que foi dito, resumidamente, pela mentora Joana de Ângeles, na parte que nós estudamos a semana passada? Querer e crer são fundamentais para o restabelecimento físico e psíquico do ser. Olha só que interessante. O capítulo é Jesus e sofrimentos. O sofrimento vem de onde? Muitas vezes não. Esse sofrimento ele pode ser físico ou psíquico. E aí vem a mentora dizendo que o restabelecimento da saúde, da integridade, da harmonia, tanto física quanto psíquica, tem a ver com 2 peças fundamentais e que está no indivíduo e não no mundo externo, que é o querer estar saudável e o crer ser possível. Por isso, esse capítulo foi dividido em 3 partes que nós podemos classificar assim. Primeira parte, que é o que nós vamos começar a estudar, então ela fez uma introdução sobre isso que eu falei, do querer e do crer, trazendo Jesus, que sempre usava essas peças fundamentais. Então, a primeira parte é sobre o querer a cura, que é o que nós vamos começar a discutir hoje. A segunda parte é o crer em Deus, ou seja, crer que a cura é possível, que a harmonia é possível. E a última parte, como é tradição nos capítulos, vão ser os conselhos da mentora em relação a esse assunto, que são os sofrimentos humanos. Então, vamos lá, a leitura dessa parte. Eu trouxe para vocês essa imagem. É um cego, né? Dá para ver? É um cego que está sendo levado para Jesus. Então, eu queria que antes de fazer a leitura, nós observássemos essa imagem. Jesus curou, né? Propiciou curas. Eu vou chamar de Jesus curou, mas ele mesmo não dizia assim, né? Mas Jesus foi um instrumento de cura para muitos deficientes visuais. E um deles foi o cego Bartimeu. Eu quero lembrar dessa história antes da gente ler, porque eu acho que essa história da cura do cego Bartimeu pode nos ajudar a compreender o que a mentora, compreender melhor, né, o que a mentora vai nos dizer. Vocês conhecem a história do cego Bartimeu? Aí, a hora que eu pergunto, vai repassando aí, né? Bartimeu, não, Rosane? O cego Bartimeu... Então, vamos contextualizar um pouquinho. Na época que Jesus passeava, né, andava pela Galileia, pela Judéia, pregando, ele encontrou muitas pessoas em sofrimento à margem da sociedade.
Porque os cegos, paralíticos, leprosos e por aí vai, doentes de toda sorte, crianças, viúvas, eram relegados à margem da sociedade. E esses deficientes, no nosso caso aqui é um deficiente visual, mas isso serviria para outros tipos de deficiências, de necessidades específicas. Eles, para se sustentar, muitas vezes, se não tinha a família que fizesse isso, se eles estivessem por conta própria, eles teriam que mendigar, pedir. E o Império Romano permitia. E para fazer a permissão que eles pudessem fazer esse pedido, né, de auxílio nas ruas, eles tinham que ter autorização, ou seja, até para pedir eles tinham que ter autorização. E como é que era feito isso? Eles tinham uma roupa específica, era uma capa, que se você tivesse aquela capa, você podia pedir na rua, em praça pública. Se você não tivesse, quer dizer que você não tinha autorização. Por que isso é importante para nós? Por que eu tive que fazer essa contextualização? Porque Bartimeu, sendo cego, vocês imaginam, se transportem para a Galileia, imagina Jesus, por onde ele passava. Imagina hoje, se a gente descobre que alguém faz cura, o que acontece, gente? Ferve, né, de gente. Então imagina as pessoas comentando que Jesus fazia curas, então por onde ele passava, a multidão ficava em torno dele, orbitando em torno dele. Então, para um cego chegar em Jesus, vocês concordam que ele sozinho ele tinha certas dificuldades? Como é que ele ia se embrenhar no meio daquela população, um trombando com o outro? O que faz Bartimeu? Bartimeu, sabendo que Jesus ia passar por ali, se posicionou na estrada, por aqui ele vai ter que passar, então ele já escolheu um lugar específico. Quando ele percebeu o zum de vozes, as palavras que Jesus vinha vindo com aquela multidão, sabendo que ele não ia dar conta de chegar em Jesus, o que ele faz? Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, gente, se fingindo de morto, quer dizer, deve ter sido de propósito. Deve não, foi de propósito. Tudo bem. Fingiu que não viu. O que Bartimeu fez? Às vezes, se fosse nós, eu falo assim, não deu certo. Bartimeu, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nada. Na terceira vez que ele foi gritar, e ele gritava a plenos pulmões, porque ele estava longe. Já chegou alguém perto dele, deu uma cutucada. Fica quieto, Bartimeu, que você está gritando, você está atrapalhando a pregação do profeta, né? O que ele fez? Ficou quieto? Não. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí, como ele insistiu, o que Jesus falou para os discípulos? Vá lá, traga ele para mim. Aí eles foram buscar, estão trazendo, tá vendo aí nessa imagem? Aí trouxeram para perto dele, abriu o caminho, né? Por quê? Porque ele conseguiu ser ouvido. Gente, olha o querer. Presta atenção, que é o que nós vamos ler. Bartimeu queria alguma coisa. Quando chega perto de Jesus, assim, à frente de Jesus, você vai falar assim, agora Jesus vai falar assim, você está curado, né? Vá, tua fé te curou. Você acha que Jesus falou isso? Não. Jesus falou assim, que queres que te faça? Uai, cabelos bonitos, que não era, né, gente? Ele é cego. Fazendo o que ele queria. Jesus sabia que ele queria ser curado da visão, mas Jesus quer nos dar uma lição. Essas histórias do Evangelho é para nós, né? Que queres que te faça? Aí que Bartimeu responde, quero ver. Né? Então, o que Jesus estava testando? Deu o que ele queria mesmo, porque de repente ele estava gritando, ele queria ser aliviado do sofrimento, mas ele não poderia não estar querendo em profundidade. Então, Jesus constatou que Bartimeu queria. Depois disso, Jesus falou, você está curado? Não. Aí o que faz? Bartimeu
lembra da capa que eu falei para vocês, que eles recebiam uma capa para poder pedir? A única fonte de sustento do Bartimeu era aquela capa. Sem aquela capa, ele estaria sozinho. E se ele tirasse aquela capa, alguém correndinho ia pegar aquela capa, porque era uma maneira que você tinha de obter sustento. Bartimeu, quando Jesus chama ele, pergunta o que ele quer e ele fala que quer ver, que Jesus dá um aval para ele, o que ele faz? Ele larga a capa, ele joga a capa e vai até Jesus. O que isso significa, gente? Uma crença. Crença, sem sombra de dúvidas, que ele seria curado. Porque se ele tivesse dúvida, ele largaria a capa? Não. Então, a história de Bartimeu é muito importante para nós e na leitura que nós vamos fazer. Porque você, como Bartimeu, realmente quer a cura do teu sofrimento, daquilo que seja o que for que você esteja passando, e não bastou querer, ele precisou verbalizar para Jesus, olha só, ele queria, ele chegou até Jesus. Então, quando Bartimeu grita e chama, sabe o que é isso na nossa vida? Quando a gente reza e pede, a gente está gritando. Bom, aí a gente está ouvindo Deus, e nós muitas vezes não, a gente só quer falar, a gente só quer pedir, só quer reclamar do nosso sofrimento. Aí Jesus vem e pergunta, o que queres que eu te faça? Então imagina Deus respondendo para você, bom, tá bom, o que você quer? Será que nós sabemos o que nós queremos? Essa é a questão, Bartimeu sabia, e nós? Sabemos o que é que a gente quer ver? Será que nós queremos ter os olhos espirituais da consciência abertos? Ou às vezes é mais conveniente mantê-los fechados? Boa pergunta, né? E depois que a gente descobre que realmente, sim, a gente quer despertar, a gente quer ver, a gente quer a consciência desperta, nós somos capazes de largar a capa? Então é isso. Com essas reflexões eu vou fazer a leitura. Tomara que, aí depois vocês me contam se deu certo. Eu resolvi inverter. Eu pensei em ler, falar a história depois, mas eu quero que na leitura de Joana a gente comece a pensar nesse Bartimeu com deficiência visual que vive em nós, tá? Qual é a sua cegueira? E realmente, se você quer ser curado, se você quer ser ouvido, se você quer ser curado e se você tem fé, você crê que você tem curado, ou seja, você tem coragem de largar a capa? Vamos lá, então. Vamos ver o que a mentora fala para nós. O querer em profundidade. Grifei, porque não basta querer dizendo só que quer. É o querer em profundidade, é o quê? É aquele querer que vem do íntimo do ser, tá? Então é isso, querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo. Está reafirmando o que falou da outra vez, vocês concordam? Porque quando eu quero, quando eu me disponho a trabalhar, a fazer diferente, isso vai alterar o meu quadro psíquico e físico. Talvez nessa ordem. Será que é primeiro o físico, depois o psíquico, ou primeiro o psíquico, depois o físico? Será que o físico, as doenças, né, psicossomáticas, o que é isso? O psíquico que influencia e chega no físico. Então é por isso que é psicofísico, e não físico-psico. Primeiro, é uma causação descendente, né? O corpo mental acaba impactando nos outros corpos sutis até que chega no soma, que é o corpo físico. Mente-corpo, certo? É essa relação. Então, o querer em profundidade, sem reservas, altera completamente o quadro psicofísico do indivíduo, que se transfere do estado inarmônico em que se encontra para o equilíbrio. Então, veja, o que ela está dizendo aqui? Qualquer distúrbio que a gente tenha, psíquico ou físico, se é que dá para separar, porque segundo a mentora não dá,
Ela não fala psíquico e físico, ela fala psicofísico. Então, existe uma relação de interdependência. Todo distúrbio, né, toda alteração nisso tem a ver com uma falta de equilíbrio, uma desarmonia. Desarmonia com o quê? Com as leis divinas. E qual é a lei divina? Todas as leis derivam de uma única, segundo a codificação, que é a lei de amor. Então, toda vez que nós nos desviamos da lei de amor, nós estamos num quadro de desarmonia, falta de conexão com Deus. Ok? Então, quando nós vibramos no julgamento, olha lá, né, Márcio, lembrando os outros capítulos, no julgamento, não cumprir com a nossa responsabilidade, não ser autenticamente o que eu sou, mas o que a sociedade ou o grupo espera que eu seja. Enfim, a gente poderia falar uma lista assim, ó, gigantesca de estados de desarmonia que nós entramos muitas vezes. E como nós estamos nesse planeta, nesse nível evolutivo, e que nós nos desviamos, porque é como se tivesse a harmonia aqui, e a gente vai, ora lá em cima, outra aqui embaixo, outra, a gente vai numa gangorra, ora a energia sobrando demais, outra hora faltando de menos, e a gente tentando confluir para o equilíbrio, mas ainda nessa gangorra energética. Isso vai ter consequências no nosso corpo mental, que é o psico e físico, e vai chegar no físico. Mas quando eu me entrego, quando eu de fato quero ser diferente, quero mudar, sei o que eu quero, eu mudo esse quadro. Não significa que vai ser de um instante para outro. Jesus conseguia fazer isso. Jesus curou Bartimeu? Esqueci de contar na história. Sim. Quer dizer, Jesus curou, né? Aí ele não fala isso. Ele não fala que ele curou. O que ele fala? Vá, tua fé te salvou. Tua fé te curou. Então ele está dizendo, Bartimeu entrou num ciclo, utilizando da energia gigante que Jesus tinha, entrou num ciclo com a energia de Jesus, Bartimeu conseguiu virar a chave e se transformar. Tanto que na Bíblia não aparece, nos evangelhos, mas nos relatos que muitas vezes nos traz o Humberto de Campos ou Amélia Rodrigues, que fala desse período em que Jesus esteve, né, fala de algumas personagens e como foi o depois que no evangelho não ficou. Bartimeu se transforma num discípulo de Jesus. Olha a transformação na vida dele, porque de fato ele quis seguir Jesus. E ele creio, né? Não sei conjugar esse verbo, mas ele teve crença de que era possível. Então eu saio desse estado de desarmonia, certo? Saio desse estado de desarmonia e entro num outro estado, que é um estado de equilíbrio com essa lei de amor. Assim, quando o meu estado psíquico entra nesse equilíbrio, o organismo tem condição, com as nossas próprias forças ou com energias externas a nós, de restaurar os equipamentos danificados. O que Jesus fazia? Pelo fluido, usando a nomenclatura de Kardec, né? Pelo fluido que ele transformava de fazer curas instantâneas, muitas vezes nós vemos através, por exemplo, do passe. Tem outras situações, mas num passe. Às vezes a coisa é mais devagar, é a longo prazo. Por quê? Porque nós não temos a capacidade, nem nós, nem os espíritos que coadunam conosco, não tem condições, a energia que Jesus tinha para que fosse naquela intensidade. Então, as curas, elas podem até acontecer, a restauração dos tecidos, mas de uma forma muito mais lenta. É isso que estudou, a gente vai ver no livro dos médiuns, é isso que Kardec estudou, né? Que a cura instantânea precisa de uma capacidade magnética enorme, que é o caso que Jesus tinha. Então, a doença, aquilo que nós chamamos de doença, né?
A doença não é mais do que... É só um minuto, Margarida, já te dou a fala, tá? A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito. Em realidade, o portador da mesma. Então, aqui que ela está falando? Uma coisa que a gente já... não existe, gente, doença. Quem estuda um pouco de doenças, já ouviu essa doenças do ponto de vista espiritualista, tá? Que não existe doenças, existe espírito doente. Então, é isso que ela está dizendo, que a doença é um desarranjo do espírito que se reflete no corpo físico. Pode falar, Margarida, à vontade. Agora, você falou no passe, aí eu me lembrei. Todos nós temos o quê? A centelha de Deus. Quando a gente vai aplicar o passe e a pessoa que vai receber, ela crê e tem fé, querer é vontade, né? E acredita, ela melhora, às vezes até instantaneamente. Por quê? Pela fé, pela vontade, por crer. Não é verdade? Ela pode não ficar curada, mas se ela carrega tudo isso, ela acontece. Mas por quê? Por causa da centelha do amor que nós temos, que nós carregamos, a centelha de Deus, né? Quando uma pessoa ajuda o outro, por exemplo, eu digo, você me diz, Margarida, eu quero te ajudar. Se eu vou crer em você e eu tenho a fé, eu tenho certeza que você vai me ajudar. Por quê? Pela centelha de Deus, não é verdade? Porque Jesus, antes quando ele ia curar, ele se fazia de surdo, né? Mas sempre ele perguntava, você quer ser curado? O que você quer? Tu tens fé? Você crê em mim? Ele sempre pareceu e é um irmão mais velho. Acredito eu, né? Era isso que eu queria falar sobre isso. É isso mesmo. Um irmão que vai nos direcionando, né, Margarida? Para dizer assim, quando ele falava, vós sois deuses, o que ele estava dizendo? Podes, o mesmo que eu posso. Só que quem disse que nós acreditamos nisso? Está só em potencial, né? Claro, com certeza. É verdade. E muitas vezes, quando você estava falando, Margarida, eu me lembrei de uma outra história aqui que André Luiz nos conta. Lá no livro Entre o Céu e a Terra, acho que é nesse. Se não for nesse, quem conhece a obra de André Luiz me corrija se é nesse livro. A história está clara para mim, eu não tenho certeza se é nesse. Mas o que acontece? André Luiz, ele vai numa praia, junto com... ele vai mudando de mentor, né? Cada livro é um, então eu não lembro o nome também. E aí ele vai num lugar que é uma praia que ele está aprendendo que essas energias curativas, restauradoras, como a Rosane muito bem nos ajudou com a respiração, tudo que a espiritualidade levava as pessoas desdobradas durante o sono para regiões ou de montanhas, ou de florestas, ou de praia. Aí ele vai, no caso, nessa história específica, era uma praia. Então, a hora que eles chegam, eu acho que é entre a Terra e o Céu, por quê? Porque foi justamente onde aconteceu o acidente lá com o menino, então eu acho que é entre a Terra e o Céu. Aí ele tá numa praia, e tá assim, muitos espíritos, você sabe que é encarnado por conta do cordão, sendo tratados, recebendo passes de espíritos desencarnados naquela praia. E aí o que acontece? O mentor pede para ele observar uma senhora. E aí tá fazendo o tratamento e ele vai, presta atenção, ele vai falando, presta atenção. Bom, enfim, encurtando a história, essa senhora, ela estava com câncer. E aí ela era desdobrada durante o sono para receber a fluidoterapia, as energias da natureza e tudo mais. Aí André Luiz, muito curioso, pergunta assim, aí ela vai ser curada? Pergunta, né? Aí, o que o mentor responde? Ele fala, bom, vai, depende do que você entende por ser curada, mais ou menos. Não foi com essas palavras, mas foi isso que ele falou. Aí ele disse assim, o corpo dela
infelizmente, vai desencarnar por este câncer. Ou seja, do ponto de vista de se ela ia continuar encarnada, a resposta era não. Então, do ponto de vista físico, a cura não ia acontecer, né? Vamos colocar assim. Mas por que ele diz que vai? Porque ela fala assim, que os passos estavam ajudando a recuperar o corpo astral dela, remodelar. E como ela era uma pessoa muito dócil, sabe, assim, ela aceitava o tratamento, então ela já estava colaborando para essa regeneração, para quando ela desencarnasse com seu corpo astral bem, ou seja, ela estava no fim de um processo que ela não precisava ter o corpo astral dela depois do desencarne doente. E aí ele pergunta, mas por que então, tipo, não desencarna logo, algo assim? Aí ele fala que vai demorar um tempo, por quê? Porque ela precisava daquele expurgo de alguma forma, daquelas energias densas, e para a família se preparar para que não tivesse rebeldia, porque não tendo rebeldia, ela ia ter um desencarne muito mais suave. Então, dentro desse ponto de vista, gente, olha só, que interessante. Esse câncer dessa irmã era um embelezamento do espírito. O câncer propiciou com que ela expurgasse energias densas que estavam fazendo mal ao perispírito. Então, através desse processo, ela conseguiu uma plástica espiritual, concorda, gente? Remodelou. Então, olha como a nossa percepção de cura é um pouco distorcida, porque muitas vezes, eu vou lembrar a fala do Márcio, que sempre fala isso pra gente, precisamos lembrar, né, Márcio, que somos espíritos imortais. Se a gente pensa no ponto de vista da imortalidade, o que é a cura? Não é só ter o corpo físico curado. Pode falar, Rosane. Não estamos ouvindo. Eu não estou, pelo menos. Oi, agora... E isso é verdade, eu vivenciei muito próximo a mim esse exemplo que você está dando de um primo que descobriu câncer, né, de estômago, e no período de 1 ano e meio, nossa, passando um carro som, de 1 ano e meio que ele ficou em tratamento, o quanto que ele realmente tratou o espírito dele, tratou a alma. Ele foi buscar estudar mais ainda, ele foi buscar se relacionar com cada familiar, com o pai, com mãe, com os filhos, com os irmãos, com a esposa, com os primos. Então, ele foi... a cada pessoa, ele foi buscar essa aproximação de amor, de conversa, de respeito. Ele vivenciou o momento do tratamento em si, não, ele trazia assim tão leve todo aquele tratamento, né, de químio, de rádio, por todas as dificuldades físicas, né, de sensações, de dores, com tanto sorriso, ele ria, ele brincava, era da natureza dele de brincar, e naquele 1 ano e meio ele brincou muito mais com cada vivência que ele passava. E o momento de desencarne dele, este ano, foi assim tão leve, tão suave, sentimos até senti a brisa desse vento quando chegou a notícia, né, de que aquele último fio tinha sido desligado, e dessa forma, realmente, é isso. Obrigada pela partilha, Rosane. Pois é, né? A gente pode concluir disso, já vou passar a palavra, Márcio, que a dor, que realmente houve uma dor que chegou, ela não precisou ser transformada num sofrimento. Que quando a gente enxerga isso com mais leveza, como um tratamento para o espírito com crença na imortalidade, esse sofrimento não precisa ser carregado como um fardo,
a dor vem, mas o sofrimento não precisa ser, né? Oi, Márcio. Não vai ficar só uma dica para quem dispuser do livro Pensamento e Vida, do Chico, no capítulo 28, Enfermidade, vai ter bastantes subsídio para complementar essa sua fala, Andréia. Ok? Pensamento e Vida, capítulo 28, Enfermidade. O efeito que tem, né, o poder da mente sobre o corpo físico, né? E o problema da gente aceitar a enfermidade, né, buscando a cura, seja ela física ou espiritual, porque muitas das vezes aquela enfermidade tem o cunho de curar, não é o corpo, é o espírito. Ok? Obrigado. Ok, agradeço, Márcio. Anotei aqui, depois eu vou ler. Oi, Maria Lúcia. Seguindo essa linha do raciocínio e não perdendo a oportunidade de falar do meu livro favorito, Fonte Viva. O capítulo é de Emmanuel, né? É Chico, psicografia de Chico, e Emmanuel vai estudar pequenos trechos do Novo Testamento e intitula assim, Estás doente? E ele vai pegar um trechinho assim, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E ele vai descrevendo aqui a reflexão. Então, eu só vou ler uns 3 pedacinhos que vêm ao encontro de tudo que a gente está estudando aqui falando. Ele fala assim, todas as criaturas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real, que é o que você disse, né, André? A cura real é a cura da alma, do espírito, e não do corpo. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente, porque o comprimido ajuda, ele fala, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça que os verdadeiros males procedem do coração. E só para não, ele vai falar que a mente é fonte criadora, né? A vida, pouco a pouco, plasma nos nossos passos, né? Aquilo que a gente deseja, que é o querer. O que você quer? Né? E o que eu acho interessante, ele diz assim, que às vezes você pede o socorro do médico, dos benfeitores espirituais, só que logo que surgem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar que você recebeu ali no atendimento fraterno, na hora do passe, você vai em busca dessa cura, você ouve uma palestra, ouve ali aquilo que te fala, passa 2, 3 dias, você dá aquela melhorada e esquece totalmente. Continua, ele fala assim, como que você quer regenerar a tua saúde se você perde longas horas na posição de cólera, de desânimo, que vem tudo ao encontro desse psicofísico, né? A nossa mente que cria. E só para encerrar, se estás doente, acima de qualquer medicação, aprende a orar, a entender, a auxiliar, a preparar o coração. Só para anotar, quem quiser tiver a oportunidade de ler, o texto é maior, Fonte Viva, né? Capítulo 86, e estás doente? Ou seja, é isso, Jesus pergunta, mas estás doente? Você quer ser curado? O que você tem? Será que realmente a gente quer se livrar da doença ou se livrar daquele incômodo momentâneo para a gente continuar na mesma vibe que produziu aquela doença, aquela dor, essa enfermidade, né? Exatamente. Obrigada. Aqui, ó. Obrigada, viu, Fernando? Colocou, eu já anotei, capítulo 86. É isso, a gente, como é rico, né? Tudo isso que a gente está aqui trazendo, é a mentora trazendo, mas a literatura espírita, gente, é riquíssima. Riquíssima. Só que muitas vezes já perceberam que a gente não para refletir com muita
profundidade, né? A gente lê, acha as palavras bonitas e não traz para mim. Pronto. Então, vamos ler mais um pouquinho que tem mais, gente. Falando dessas coisas que nós estamos aqui refletindo. Ah, essa imagem aí, ó, lá tinha o Bartimeu, aqui eu fui mais para física quântica, lá a mente influenciando o corpo, tá? Já fiz um apelo mais visual. O ato de querer libera-o dos elementos perniciosos. Então, ou seja, a mente, o fato de você querer a cura, a mente ressignifica aqueles elementos. Os elementos perniciosos geradores dos distúrbios que se apresentam na emoção, na mente e no corpo. Olha que interessante, aqui foi para a mente e corpo, que colocou mais um, né? Na emoção. Então, muitas vezes, você vai ao médico, né, Maria Lúcia? Você falou aí que o Emmanuel fala assim, que o comprimido ajuda, que a injeção alivia, né? Mas muitas vezes nós vamos no médico e reclama que estamos com dor no estômago. Certo? Mas você não conta que você é irascível, que você o tempo todo briga com os parentes, né? Ou seja, você só fala que você está com dor no estômago, mas o que você está mandando para aquele estômago, você não conta para o médico. Concorda, gente? É ou não é? Fala a verdade, né? Aí eu vou falar de mim um pouquinho aqui, ó. Talvez a Margarida vai se identificar, não sei se o ciático dela já está melhor, mas eu passei muito tempo com um problema, assim, no ciático, assim, estressante, porque era uma dor que não para. Ela alivia em algumas posições, mas ela nunca para. Quem já teve problema no ciático sabe do que eu tô falando, né? Até, gente, eu nunca tive, como é que chama aquela outra dor que eles falam que é terrível? Cólica de rim. Me falaram assim que é terrível, que é a pior dor e tal. Um dia eu encontrei uma pessoa, faz algum tempo, eu estava no Pilates, conversando sobre dores, que a gente faz isso, né, gente? A gente fica contando as nossas dores, né? Como eu estou fazendo agora. E contando sobre dores, eu encontrei uma pessoa que teve cólica de rim e teve o ciático inflamado. E ela contando, eu perguntei qual que é pior. Ele falou, vou te falar a verdade, é o ciático. Eu falei, nossa, porque todo mundo fala... Porque, assim, é uma dor terrível. Aí... Mas a gente sobrevive, olha lá, tô viva, viu, Margarida? Firme e forte, ó, passou. Mas, enfim, o que eu quero chegar? Que eu já estava com essa ideia do mental, o emocional influenciar o físico, eu já sabia em parte disso, então eu estava na busca por saber o que acontecia. Enfim, depois de muitos anos, depois de muitos tratamentos e muito me observar, o que eu comecei a descobrir? Porque quando você equilibra, quando a dor consegue equilibrar, aí ela começa a parecer pontual. Aí eu comecei a ligar o que era. E era o emocional. Era acontecer alguma coisa que impactava o meu emocional, a perna doía. Então, ou seja, eu tirei, né, como conclusão minha mesmo, de me observar. Então, hoje eu faço muito isso. Doeu, eu falo assim, por que será que tá doendo? Aí eu vou buscar o porquê tá doendo. Então, talvez não estou dizendo que a gente não deve procurar o médico, é claro que tem que procurar o médico, é claro que eu tomei comprimido, né, para dor, para desinflamar, porque estava inflamado. Depois que inflamou, fui em fisioterapia, fiz muitas coisas. Isso ajudou, mas enquanto eu não cheguei no cerne que tinha a ver com as minhas emoções descontroladas, porque eu passava raiva com algumas coisas e levava essa raiva para o meu corpo, eu não resolvi o problema. Entende? Então, assim, isso eu tô falando da minha, cada um de vocês aí, cada um sabe onde o sapato aperta. Cada um de vocês vai ser capaz de dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O meu convite aqui é, com esse texto da mentora, a gente começar a buscar as causas. Não se esconder só atrás dos medicamentos, porque o medicamento alivia, como disse Emmanuel, mas não resolve. O que é que eu tenho que resolver comigo mesmo que vai me ajudar a buscar essa cura real, a cura de dentro para fora e não de fora para dentro, porque toda cura, na verdade, é uma autocura.
todas as curas que Jesus fez, ele nunca disse, eu te curei. Ele falou assim, eu te ajudei, eu te dei um aporte energético, mas foi a tua fé que te curou. É ou não é? É o indivíduo, então é o papel do indivíduo. Certo, gente? Eu vou ler, depois eu abro para vocês, porque está quase nosso tempo. Querer é decidir-se. Olha lá, Márcio, que capítulo é esse? Decisão. Nós temos um capítulo atrás de Jesus e decisão. Então, querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária. Olha como ela é incisiva. Acomodação parasitária. Gente, lembra da capa do Bartimeu? Antes de ser curado, quando ele viu que Jesus perguntou o que ele queria, ele disse, quero ver, e abandonou a capa. Então, ele quis e crê. E crê, né? Eu não sei. Eu preciso aprender a conjugar esse verbo. Alguém me ajuda depois, tá? Mas ele teve a vontade e teve a crença. Então, ele decidiu que ele seria curado. Olha que interessante, não foi Jesus que decidiu por ele. Quando Jesus pergunta, estimula nele essa vontade, essa crença de ser saudável. Então, você abandona a posição de parasitário ou medo de assumir responsabilidade. Muitas vezes eu me escondo na doença, não é não, gente? A doença é uma forma que eu tenho de me esconder, de me blindar de algumas atitudes, né? De algumas situações. Perante a vida, né? Então, eu vou ler tudo que eu fui parando, ó. Querer é decidir-se, abandonando a acomodação parasitária, ou o medo de assumir responsabilidades novas perante a vida. Desse modo, arrebentando as cadeias da revolta persistente, da autocompaixão, das sombras nas quais o indivíduo se oculta. Então, nós fechamos-nos nos sofrimentos que a vida vai nos apresentando. A pior coisa que pode te acontecer, sabe o que é, gente, nessa vida? Com toda certeza, é você se colocar na posição de vítima. Por quê? Porque a vítima não pode fazer nada. Olha lá que ela está falando, ó, posição parasitária. Quando eu me coloco como vítima da vida, vítima dos outros, vítima de Deus, Deus está me castigando. Quando eu me coloco... obrigada, Eduardo, já eu leio. Quando eu me coloco nessa posição de vítima, eu estou me acomodando. Por quê? Porque a vítima não tem nada para fazer. Agora, quando eu me coloco como agente da minha própria vida, aí sim eu posso me transformar. Quem quer, investe. Olha que interessante. O que é um investimento? Investimento é assim, é você colocar agora para colher, para resgatar quando? Num futuro. Isso que é investir. Então, olha como ela é incisiva nas palavras. Quem quer, investe. Então, não é que eu decidi me curar agora, que amanhã eu vou estar bem. Por quê? Porque eu passei um tempo cultivando aquela desarmonia, aquela doença. Então, vai demorar um tempo para que eu ressignifique, que chegue ao corpo. Então, a doença, muitas vezes, as dores, nos trazem o quê? A lição da paciência, é plantar hoje para colher amanhã. Se eu quero comer morangos, não adianta eu querer plantar hoje e amanhã colher morangos. É igual a tâmara, né, gente? Já ouviu aquele ditado que quem planta tâmaras não come tâmaras? Ou seja, as tâmaras que você come, alguém plantou para você. Por quê? Porque ela dá depois de 100 anos, né? Agora tem a tecnologia a nosso favor, mas as tâmaras tradicionais é 100 anos que ela demora para dar frutos. Então, quem plantou a tâmara não vai comer, mas ele planta porque alguém plantou para ele e ele está deixando como legado para o futuro. Então, é um investimento, certo? Então, quem quer, investe. E, ao fazê-lo, age de forma a colher os melhores resultados. Jesus e coragem, isso mesmo, Márcio. Eduardo, deixa eu ler aqui, você falou da conjugação do verbo, né? Aí, ó, eu crio, ele creu. Nossa, fica feio, né?
Ele quis e creu. É isso o correto, Eduardo? Vou aprender, mas eu achei feio. Estranho, né? Mas tudo bem. Diferente, André. Mas Diferente. na julgação é isso mesmo. Obrigada, agradeço. Mas essa que eu aprendi. Eu cria, ele cria. Ele quis, ele cria. Aí fica estranho, né? Mas tudo bem. Gente, é isso. Algum comentário sobre essa parte? Não? Ninguém não? André, Oi, eu Margarida. teria um comentário, mas já está em cima da hora. Eu, como sou muito disciplinada nesse horário dos irmãos, eu vou deixar para a próxima aula. Então tá bom. Então você, por favor, horário não esquece, então? Tá bom. Então, gente, foi muito bom, né? Nossas reflexões de hoje. Então, nós vamos encerrar, cumprimos uma partezinha aqui, uma estrelinha no meu livro é separada por estrelinhas. Semana que vem nós continuamos a nossa reflexão e vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade amiga, a inspiração que nós todos recebemos, agradecer a Joana de Ângeles e mandar vibrações de carinho a ela e a Divaldo, porque através do trabalho deles nós conseguimos estar agora refletindo sobre essas palavras. Agradecer a Jesus, porque ele deixou esses exemplos, esses ensinamentos, como uma luz na estrada, para que possamos ter uma direção de onde seguir. Que Jesus possa, nesse momento, nos fortalecer a coragem para abrir nossa consciência, para caminhar com olhos mais abertos, porque queremos ver. Sabemos que a responsabilidade é grande para aquele que vê, mas já estamos em condições de querer ver. Que Jesus possa fortalecer em nós a crença e a fé, que podemos, sim, estar despertos e caminhar com mais segurança nessa estrada para construir uma nova terra, uma terra mais feliz para todos nós. E por fim, agradeçamos a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, que cuida de nós, esse Pai de abundância, que despeja suas bênçãos, só esperando que possamos ter condições de nos abrir a essas bênçãos que jorram do alto, que nós possamos receber essas vibrações, estar inundado nessa vibração de harmonia, levar essas energias benfazejas que penetram no nosso centro coronário, para todos os outros centros, energizando-os e a partir deles, energizar cada célula do nosso corpo. Com esse propósito de nos melhorar a cada dia, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje, esperando nos encontrar na próxima semana para mais reflexões. Graças a Deus. Ótima semana a todos vocês. Gratidão à presença e à participação. Boa noite.